Que a graça e paz do Senhor Jesus seja sobre nós. Gênesis capítulo 23. Quando Sara estava com 127 anos, morreu em Kiriat Arba, hoje chamada Hebrom, na terra de Canaã. Abraão lamentou a morte de Sara e chorou por ela. Depois deixou ali o corpo de sua mulher e disse aos hititas: Tenho vivido como forasteiro e estrangeiro entre vocês. Por favor, vendam-me um pedaço da terra para que eu possa dar um sepultamento digno à minha mulher. Os hititas responderam a Abraão: Ouça-nos, o Senhor é um príncipe honrado em nosso meio. Escolha o melhor dos nossos túmulos e nele sepulte sua mulher. Nenhum de nós se recusará a dar ao Senhor o local para a sepultura. Abraão curvou-se diante dos hititas e disse: Visto que estão dispostos a me dar o local para a sepultura, façam a gentileza de pedir a Efrom, filho de Zoar, que me permita comprar sua caverna em Macpela, na fronteira do seu campo. Ele me venderá a terra pelo preço que vocês considerarem justo, e assim terei uma sepultura permanente para minha família. Efrom estava sentado no meio do seu povo e respondeu a Abraão, enquanto os demais ouviam, pronunciando-se publicamente diante dos hititas que se reuniam à porta da cidade. Não, meu senhor, disse ele a Abraão, ouça-me. Eu lhe dou o campo e a caverna. Aqui na presença do meu povo, eu lhe dou a propriedade. Vá, sepulte a sua falecida. Abraão se curvou outra vez diante do povo daquela terra e respondeu a Efrom, enquanto todos ouviam: Ouça-me, por favor. Eu comprarei de você. Deixe-me pagar o preço justo pelo campo, para que possa sepultar ali a minha falecida. Efrom respondeu a Abraão: Meu senhor, ouça-me. A propriedade vale 400 peças de prata. Mas o que é isso entre amigos? Vá e sepulte a sua falecida. Abraão concordou com o preço e pagou a quantia de Efrom que Efrom sugeriu, 400 peças de prata pesadas de acordo com o padrão do mercado. E os hititas testemunharam a transação. Assim Abraão comprou um pedaço de terra pertencente a Efrom em Macpela, perto de Manre. A propriedade incluía o campo, a caverna e todas as árvores ao redor. Foi transferida a Abraão como sua propriedade permanente, na presença dos anciãos hititas à porta da cidade. Então Abraão sepultou Sara, sua mulher, em Canaã, na caverna de Macpela, perto de Manri, também chamado Hebrom. O campo e a caverna foram transferidos dos hititas para Abraão como sepultura permanente. O capítulo 23 de Gênesis vai nos falar sobre a realidade da morte. A Bíblia fala muito sobre a importância da gente aprender a refletir e a enfrentar a morte de várias maneiras. Por exemplo, o Salmo 116, versículo 15, fala que a morte dos seus santos é preciosa aos olhos do Senhor. Eclesiastes, capítulo 7, fala sobre a importância da gente ir à casa do luto, que é melhor do que ir onde há festa, porque na casa do luto as pessoas elas refletem acerca da vida. Parece que a nossa sociedade hoje, materialista, humanista, triunfalista, hedonista, ela evita o tempo todo falar sobre morte e a gente acaba não aprendendo lições importantes para uma vida plena em Deus. Se a gente olhar, por exemplo, para o apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 1, versículo de 21 a 23, ele diz que para ele o viver é Cristo e o morrer era lucro. O apóstolo Paulo, em Filipenses 1, ele fala que havia um conflito dentro dele, que para ele estar com Cristo era incomparavelmente melhor. Irmãos, nós precisamos refletir e pensar sobre a realidade da morte. E Hebreus 2,15 também nos fala que em Cristo nós somos libertos do medo da morte. Isso é muito importante, porque no fundo, todo ser humano, por causa da natureza pecaminosa que há em nós, a gente pode ter medo da morte, não no sentido da forma, muitas vezes, que a gente possa enfrentar uma enfermidade, um acidente, mas medo da realidade da morte. Em Cristo Jesus, nós somos libertos
do medo da morte, porque nós temos a certeza da salvação, nós temos a certeza da vida eterna em Cristo. Então nós vamos aprender. O capítulo 23 de Gênesis nos fala então aí sobre a morte de Sara. Então a mesma revelação que Deus traz para a gente através do nascimento de Isaac, da vida de Abraão, dos momentos dele de alegria diante do Senhor, agora fala de um momento de luto, de tristeza. Abraão chorou esse momento, ele lamentou. Irmãos, nós precisamos aprender a chorar com as nossas dores, chorar com os que choram. Nós precisamos aprender a enfrentar os lutos da nossa vida no processo que eles exigem. E a gente percebe aqui, nesse texto, algumas revelações muito importantes. Primeiro, a morte de Sara nos mostra como que nós devemos tratar com dignidade a vida humana. Percebe que capítulo 23 de Gênesis é o único capítulo da Bíblia que fala de maneira detalhada sobre a idade e sobre o sepultamento de uma mulher. Então, esses detalhes da morte e do sepultamento de Sara nos revela aí como que Abraão tratou com dignidade o corpo da sua esposa após a morte. E o texto diz, que ele foi atrás de um lugar para sepultar, com toda a reverência, respeito. É muito importante, amados, a gente não perder de vista a dignidade humana. Nós não podemos tratar de maneira banalizada com a morte, o sofrimento, a dor. Em segundo lugar, a gente percebe em Gênesis 23 o Abraão, que tratou com dignidade a sua esposa pós-morte, que a preocupação dele era agora, nesse momento, era com o corpo e não com a alma mais de Sara. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia mostra, irmãos, que após a morte, no momento da morte, o destino da alma da pessoa já está realmente definido. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso, o juízo. Ou seja, você percebe Gênesis 23, Abraão se movendo para cuidar do corpo de Sara. Versículo de número 3 deixa isso muito claro. Ele deixa o corpo da mulher e vai até os hititas e vai conversar sobre a terra que ele queria sepultar o corpo dela. Ou seja, no momento da morte e pós-morte, a preocupação nossa é apenas com o sepultamento digno. A morte, então, ela nos desliga emocionalmente e espiritualmente das pessoas. A pessoa, quando morre, a alma dela não tem mais nenhum contato com a realidade da terra. A morte separa. A palavra morte tem a ver com separação. E a pessoa, no exato momento da morte, ela já decidiu, se ela escolheu andar com Deus, ela vai para a presença de Deus. Se ela escolheu se rebelar, se obstinar contra a presença de Deus, o plano de Deus, a vontade de Deus, se ela não reconheceu Jesus como o seu único Salvador e Senhor, ela vai diretamente para o juízo eterno. Então, o que a Bíblia chama de céu e inferno é uma realidade. E quando nós temos que lidar com a morte de entes queridos, a nossa preocupação no exato momento da morte é com cuidado com o corpo. Não existe na Bíblia orações a pessoas que morrem, nem manifestações de pessoas que morrem. Isso tudo é superstição e engano, biblicamente. As religiões falsas, elas tentam estabelecer contato com a alma de pessoas que já morreram para enganar as pessoas e afastá-las do conhecimento da verdade de Deus. Mas, biblicamente falando, então, a morte já definiu o destino, céu ou inferno. Ainda que a gente sabe e que, na verdade, a volta do nosso Senhor Jesus é que vai estabelecer este lugar eterno. Antes do Senhor Jesus voltar,
quem morre sem Cristo já está sofrendo o juízo parcial. E quem morre em Cristo já está desfrutando da alegria, da plenitude, da alegria de Deus de forma parcial, no céu, no paraíso. O Senhor Jesus falou para aquele ladrão lá na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E aí, irmãos, também olhando para Gênesis capítulo 23, nós percebemos em terceiro e último lugar a importância da terra de Canaã. Você percebe que Abraão, quando foi conseguir um local para sepultar Sara, ele quer comprar esse lugar, ele quer adquirir essa terra. E os habitantes daquele lugar de Canaã, eles até ofereceram doar a terra para Abraão. Talvez uma forma de honrá-lo, por ele ser um homem próspero, um homem que Deus estava abençoando de tantas maneiras. Mas Abraão faz questão de adquirir, de comprar aquela terra, irmãos. E aqui nós precisamos, mais uma vez, enxergar a revelação de Deus no livro de Gênesis. O que Deus prometeu a Abraão? Deus prometeu a Abraão uma família, uma nação através dessa família, uma terra e a missão para que esta nação descendente de Abraão manifestasse a glória de Deus para todas as nações. Então, a promessa de Deus para Abraão era uma família, uma nação e envolvia uma terra. Isso porque, amados, através de Abraão, Deus queria manifestar o seu reino para toda a terra. E o reino de Deus precisa de uma expressão visível. Há muitas pessoas que imaginam o reino de Deus como algo apenas abstrato, intangível, algo transcendente, mas na verdade o reino de Deus ele tem manifestações concretas, visíveis. E quando Deus chama Abraão, Deus promete a ele uma família, ou seja, um filho que estaria gerando uma família, uma nação através de Abraão, uma terra. Deus promete a Abraão uma terra para ser uma expressão visível do seu reino. O reino de Deus é o governo de Deus, é o domínio de Deus. E Deus prometeu a ele uma terra, irmãos, não porque Deus ama mais Abraão e o povo de Israel, descendentes dele, mas vale a pena os irmãos lerem Levítico 25, versículo 23. Deus diz assim: esta terra é minha. Deus prometeu a Abraão aquela terra lá em Israel para manifestar ali, amado, uma expressão visível do seu reino. Essa terra é minha, Levítico 25, versículo 23. E qual é o propósito de Deus ao escolher Abraão, a sua família, os seus descendentes e dar a ele uma terra? Manifestar o reino dele para todas as nações. O propósito de Deus, então, não é um amor exclusivo para com Israel, mas um chamado singular. Deus chamou Israel para ser uma expressão visível do seu reino, e através de Israel, o Senhor Jesus, o Messias, foi enviado para, sim, em Cristo, o reino de Deus, ele se manifesta de maneira plena. A primeira vinda do Senhor Jesus, o Senhor Jesus declarou: o reino de Deus é chegado entre vós. João Batista pregava: o reino de Deus está próximo. Jesus declarou: o reino de Deus é chegado. Mas o Senhor Jesus morre, ressuscita conforme as Escrituras e as palavras dos profetas. E ele diz que ele voltará. E a volta do nosso Senhor Jesus será a manifestação do seu reino em plenitude, de justiça, paz plena sobre toda a terra. Mas aí nós vemos em Gênesis 23 a importância da terra. Por que Abraão quis comprar uma terra para sepultar Sara? Por causa da dignidade que ele queria dar, ele queria o cuidado com o corpo. Mas também Abraão estava ali se estabelecendo, adquirindo pela compra o pedaço de terra. No versículo 17,
Abraão comprou e ali ele está se estabelecendo. Lembre, irmãos, que Deus chamou Abraão para uma jornada física e uma jornada espiritual. Abraão peregrinou em toda a terra que Deus prometeu, de Dan a Berseba, ou seja, do norte de Israel ao sul. Ele peregrinou nessa jornada física. Mas na jornada espiritual, Abraão cresceu no conhecimento de Deus, na revelação dos atributos de Deus, dos princípios de Deus e da missão de Deus. Porque Abraão sabia que Deus o chamou para que ele fosse bênção para todas as nações da terra. Esse é o chamado da igreja. Deus deu à igreja um chamado também de, em Cristo Jesus, levar a missão, ou seja, o conhecimento da glória de Deus para todas as nações da terra. Abraão peregrinou nessa terra. Josué, até o tempo de Davi, 400 anos, de Josué a Davi, eles conquistaram, eles tomaram posse desta terra. Foram processos que Israel passou. Pela desobediência, Israel foi levado ao cativeiro babilônico, nos tempos de Daniel, do profeta Daniel. E pela desobediência de Israel, rejeitando a Jesus, no ano 70 depois de Cristo, Israel foi para a diáspora judaica. E se nós estivéssemos há 100 anos atrás, nós estaríamos falando de uma realidade muito distante. Nós não entenderíamos qual é o propósito de Deus naquela terra. Porém, em 1948, o Senhor permitiu que Israel retornasse e hoje Israel está lá, numa porção muito menor do que a promessa que ele deu. Mas por que então que Deus tem um cuidado por aquela terra? Porque em Levítico 25, 23 ele diz: essa terra é minha, vocês são peregrinos forasteiros. A terra de Canaã é uma expressão visível do reino de Deus, do povo que Deus escolheu para ser sacerdote, um povo para manifestar o domínio, o reino, a revelação de Deus. Veio através de Israel, veio aos judeus, o Messias veio através deles, mas a salvação só é possível em Cristo Jesus, que Ele é o Senhor. Nele o reino de Deus é personalizado em plenitude. A minha oração é que nós possamos aprender a valorizar a vida em Cristo e saber lidar com a morte, com o discernimento bíblico, profético, de que a morte para os filhos de Deus, irmãos, não é um ponto final, é uma vírgula. É a entrada no reino dos céus, no sentido mais amplo, porque o reino já está em nós, mas quando nós partimos, o apóstolo Paulo fala, estar com Cristo é infinitamente melhor. E mesmo enquanto aqui na terra nós temos conquistas, temos promessas, mas toda promessa na terra, irmãos, é apenas um esboço muito simples da nossa eternidade em Cristo Jesus. O patriarca José, quando estava no Egito, ele sabia que Deus levaria de volta para a terra de Canaã, e ele fez os seus irmãos prometerem que ao morrer os ossos dele fossem levados simbolicamente para Canaã, por causa da importância da terra que Abraão comprou para marcar ali a promessa de Deus visível. A nossa promessa em Cristo Jesus é a vida eterna, é estar com Ele, é a presença dEle como igreja do Senhor. Que Deus nos abençoe e que nós possamos aprender com Abraão a superar os lutos, a enfrentar a realidade da morte, discernindo os propósitos de Deus. Vamos orar? Pai, que a palavra do Senhor fortaleça a nossa fé nessa manhã, para, sobretudo, te agradecer, porque em Cristo nós temos a vitória sobre a morte. Nós temos a vitória sobre o medo da morte. Pai, muito obrigado, porque em Cristo também nós temos a superação das dores e dos lutos que nós enfrentaremos na vida e enfrentamos. Nós te agradecemos, Pai, porque nós temos a viva esperança. Jesus, obrigado, porque o Senhor é a vida eterna e quem crê no Senhor, ainda que morra, viverá eternamente. Que essa palavra nos console, nos fortaleça e nos encoraje a viver uma vida plena na Tua presença, manifestando Teu reino, a Tua glória para todas as nações. Em nome do Senhor que nós oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.